Ô de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada a varanda está aberta para receber conhecimento e informação. São histórias que inspiram, conectam e fortalecem a nossa comunidade brasileira fora do Brasil. Então chega mais, puxa a cadeira, pega um pão de queijo que o Ô de Casa está começando. Mas antes de mais nada, a gente vai pedir aquela força de sempre, porque, como vocês sabem, o Ô de Casa é uma iniciativa da comunidade, para a comunidade, então você pode apoiar a gente dando aquele joinha, compartilhando, fazendo seus comentários, isso ajuda demais o canal a crescer. Isso mesmo, Fê, e não podemos esquecer também da nossa apoiadora, que hoje contamos com o apoio da Mavieira Consultoria, responsável pela produção de moda e estilo deste episódio. A Marina, ela tem um trabalho incrível de coloração, análise de coloração pessoal, um trabalho que ela fez conosco, que ajudou demais a gente fazer boas escolhas na aparência. Quem conhece o Ô de Casa, segue a gente há um tempo, já conseguiu perceber que teve uma boa diferença, né? Desde os primeiros episódios para cá. Então a gente super recomenda o trabalho da Mavieira. E não é só isso não, ela também oferece um cupom de desconto para os seguidores do Ô de Casa. Isso mesmo, 20% de desconto. Corre lá no Instagram, @Mavieira Consultoria, e já garanta a sua vaga, porque é por tempo limitado e é para o pessoal da área de Detroit, Michigan. Então corre lá. É isso aí. E hoje, qual que é o tema do Varanda Aberta de hoje? Então hoje, no Varanda Aberta, a conversa ela vai ser sobre finanças, sobre como a comunidade brasileira lida com as suas finanças no seu país, de tantas oportunidades, mas também de tantos riscos e perdas, né? E quando não se tem uma base sólida financeira. Então eu tô super curiosa, eu tenho muitas perguntas, eu tô bem ansiosa para falar sobre isso. E eu também, viu, Clá? Porque quando a gente chega aqui, bom, a gente está falando da realidade dos Estados Unidos, né? Quando a gente chega aqui, são tantas dúvidas, né? São tantos tipos de seguro, de ações que você precisa tomar, de cuidados, enfim. Aí tem o seguro-saúde. Nossa, é uma confusão. Eu me sinto ainda assim muito perdida em muitas coisas. Então acho que nada melhor do que uma pessoa que entende do assunto para ajudar a gente aqui, né? Dar uma clareada, assim. Então hoje a gente vai conversar. Vai debater, né, sobre finanças com a Olivia Barbosa. Ela é consultora financeira, licenciada pelo Departamento de Finanças americano no segmento de seguros com benefício em vida. Ela é nascida em Salvador, mas passou a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Está há aproximadamente 2 anos fora do Brasil, mora em Wisconsin, aqui nos Estados Unidos. Olivia, seja bem-vinda ao Ô de Casa. Muito obrigada, queridas Fernanda e Clarissa, pelo convite e pela oportunidade. Vamos lá, vamos conversar. Mas é assim, o nosso podcast, a gente tem uma coisa diferente, assim, a gente quer conhecer um pouquinho do convidado de uma forma bem diferente. Então, para isso, a gente pede que o convidado nos traga uma música brasileira que o inspire, porque eu acho que a música, a playlist da pessoa fala muito sobre ela, né? Então, a gente queria ouvir de você. Quem é a Olivia baseada na inspiração musical brasileira dela? Chegou num ponto que eu amo música. E música brasileira, então, aqui em casa é música direto. Eu só desligo realmente o streaming de música para atender, quando eu estou com um atendimento mais sério, mas acordo já ouvindo música. E música brasileira é o nosso referencial em qualquer lugar do planeta. Se você coloca aquela playlist com a música brasileira, todo mundo. Brasil? Where's from? É um referencial muito forte. E, para mim, É verdade. Milton Nascimento, para mim, é o meu norte musical, em todos os momentos especiais e até os desafiadores da minha vida. E a música que eu trago comigo no peito, e quando eu cheguei aqui a primeira vez, foi incrível, porque me veio a letra dela, que é Bola de Meia, Bola de Gude, que fala daquela criança que a gente tem que ter sempre no coração. É aquela criança que nos impulsiona a ir
Mesmo com medo, vá, tenha coragem. Vai ter momento que você vai balançar, vai ter momento que a tristeza vai chegar, mas não perca o foco. Siga, porque você nasceu para vencer, você nasceu para viver o melhor. E é uma letra que ela fala que há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem me dar a mão. Há um passado no meu presente É e muito sol lindo, bem né? quente lá no meu final, lá no meu quintal. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino vem me dar a mão. Isso é uma... a música fala muito mais, mas é um hino para aquele despertar naqueles momentos em que a gente está bem indeciso, ainda está assim, meio oscilando. E aí você cria aquela força da criança interior E até que todas nós temos, todos nós temos. e até de acolhimento, né? Que é quando o adulto Acolhimento. balança a mão, a criança tá lá para, né? E tem inclusive tem a É parte sobre do isso. o solidário não quer solidão. E toda vez que a tristeza, né, alcança, esse menino ele vem e me dá a mão. É a solidariedade própria nossa, que nosso povo nós temos, é Isso. enraizado nosso. A gente não consegue ver alguém sofrendo, passar e Verdade. ignorar. Que ajuda? Posso fazer alguma coisa por você? Às vezes até as pessoas olham, mas eu nem te conheço, mas não importa. É da nossa essência. E que a gente não perca É verdade. esse brilho do menino, essa bola de gude, essa intensidade de viver ao longo da vida, que permaneça sempre com a gente. Seja em qual momento for. Que lindo. Não, o Milton, ele enfim, referência, né, pra gente, né? Mas essa Sim, música, ela vai entrar na nossa playlist. A gente tem uma por playlist favor. Inspirações, onde a gente compartilha as inspirações trazidas pelos convidados, com certeza. Essa semana eu estava ouvindo a playlist toda vez, às vezes eu coloco no carro assim, é tão gostoso, né? Eu vou lembrando assim das pessoas, por que que elas escolheram essa, Eu vou muito baixar. lindo, É muito verdade. bacana. Sim, eu vou baixar, tá? Até Por as Então, tá lá favor. no gravações. Spotify, Sim, certo. Maravilha, maravilha. é muito legal. Mas Olivia, conta pra gente, por que que você veio parar aqui desse lado? Estados Sim, Unidos? O que que te vamos trouxe lá. até aqui? Menina, o coração. Eu digo que o coração que me trouxe para cá. E em 2016 eu conheci o meu marido. No Brasil, eu estava de férias, ele também no Nordeste. Começou a amizade e ele continuou no Brasil, casamos. Estava com a vida estabilizada lá. Mas a questão profissional pesou mais forte e ele recebeu um convite para vir para cá. Então, em 2018 ele veio, e fiquei naquela transição de 6 meses, né, aproveitando 6 meses que permite o visto de turista, porque eu não estava com a minha situação ainda liberada no meu trabalho no Brasil. E foi quando nisso aconteceu pandemia, ficamos sem poder nos ver, uma novela. Enfim, em 2023 eu venho com tudo organizado e estou morando aqui e a cada dia aprendendo algo novo e adorando esse intercâmbio cultural, porque eu já viajei para outros países, inclusive já morei fora, quando criança, com os meus pais, mas essa oportunidade de estar tanto tempo distante da minha nação está sendo algo novo para mim, desafiador, novo e confesso que positivo, muito positivo, muito. São as formas que a gente encara, né, as coisas. É muita coisa diferente e a sensação que eu tenho é que é tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Todas as novidades Olha, vêm ao mesmo tempo. e eu vou falar E para aí vocês eu fiquei como... pensando, Sim, Pode falar. pode continuar. não, pode falar. Não, porque na apresentação Fernanda disse nascida na Bahia, né, em Salvador, e criada a maior parte no Rio de Janeiro, ou seja, 2 cidades solares. Gente, é um calor, é Sim, praia, é sandalinha, é vestidinho de alça, e eu venho para cá.
para esse frio. Meu primeiro Pois inverno aqui, eu falo, se eu sobrevivi ao inverno aqui nessa parte gelada, nada me abala. Não me abala. Qualquer Não. coisa pode vir. Somos brasileiras. Sim. Olivia, mas a gente falou que o tema vai ser finanças. Eu queria que você desse só uma breve explicação, assim, por que esse tema e por que que você acha que ele é relevante para a comunidade brasileira? Certo. Eu vou começar provocando vocês duas sobre esse tema. Quanto que você ganha, Fernanda? Então manda. Qual o valor do seu extrato bancário, Larissa? Quanto você tem na carteira? Perguntas invasivas, não são? Papum! Não são íntimas. Que Totalmente. isso? Quem é você para querer saber das minhas finanças? Porque é um tema que desagrada muita gente. Muita gente torce o nariz. Finanças, número. Mas não tem como fugir. Não tem como fugir. Não, se você mora numa casa... E fora a vergonha, né? Sim, aí você chegou num ponto muito, muito especial. Quando se fala em finanças, e a partir do momento que você tem acesso aos números de uma pessoa, você está entrando numa intimidade emocional, inclusive. Porque a relação que a pessoa tem com o dinheiro diz muito de como ela leva as emoções em relação a essa matéria. Quando você está muito triste, o que você faz? Pega o cartão de crédito. Aí é a louca do mall, dos shopping centers desses da vida. Pega o celular e entra naquele bendito site de compras. Amazon. E aí depois você vê o estrago. Ou então você vai para um restaurante caríssimo, que você tem até comida em casa, mas você quer comer aquela comida porque você está triste, você está solitária. Eu posso. A gente está no outro. E eu posso, que aí é uma outra questão. E para a questão do imigrante, da nossa comunidade, quem está aqui, dependendo de onde você saiu no Brasil, você está em regiões, por exemplo, eu estou numa região extremamente fria. Vocês também. Dependendo da cidade, você não tem brasileiros para conversar. E essa solidão, essa carência, nossa, eu estou ganhando tanto, eu tenho que gastar, eu não posso ficar com todo esse dinheiro. Isso é uma espécie de dificuldade de enxergar um ponto que é importante para todos nós. São as finanças. Não precisa ter vergonha, não precisa ter culpa, não precisa ter a necessidade de esconder ou esbanjar, desde que você saiba como lidar com elas, você tenha conhecimento do quanto você ganha, com o que você gasta, por que você gasta, para quê. Esse é o ponto. E também tem assim, a consciência. Ai, desculpa. Não, eu digo assim, ter essa consciência de que, principalmente aqui nos Estados Unidos, tudo é muito voltado para o consumo, né? O tempo inteiro, assim, principalmente se você está morando nos grandes centros. Então, não tem como você sair de casa sem consumir alguma coisa, assim, é muito, muito forte isso. E ir contra essa força, você precisa ter uma força ainda maior, né? Sua, assim, né? Uma clareza, exatamente, né? Do que você realmente precisa e aquilo que, né, é supérfluo, né? Eu tenho um combinado aqui com meu marido que é o seguinte: os nossos 2 carros, eles ficam na garagem. A gente não abre mão de colocar os carros na garagem. Então, se o carro não está cabendo na garagem, é porque alguma coisa está errada, né? Você chegou num ponto muito... Porque aqui tem isso, as garagens não são só garagens, né? É um armazém privado, né? Porque tudo que não cabe dentro da casa vai para a garagem. Isso, e os carros ficam do lado de fora, né? Exato. Sim. E assim, eu acho que você tocou em vários pontos que eu acho que a gente tem muita coisa aqui para falar, que é a questão do tabu, né? A questão do tabu.
A questão de estar num lugar em que teoricamente se ganha bastante dinheiro, porque tem-se oportunidades, mas a gente não sabe talvez como lidar com isso. Tem o fato de eu nunca tive, agora que eu tenho, eu vou gastar mesmo, né? Isso, perfeito. E Você está poupar para quê, enumerando. né? Poupar para quê, né? Se eu vou. O presente, a vida é agora, né? A vida é agora. Então, Sim, vamos sim. viver tudo que há para viver. Se eu posso, se eu tenho condição de pagar agora, e se eu não tenho meu cartão de crédito no mês que vem dá conta. Então, assim, é um monte de coisa que a gente quer falar aqui, que você já levantou, que eu sei que você vai ajudar a gente nessa conversa. Nem sei por onde começar, você sabe, Fê? Eu Acho vou que a pegar Olivia um gancho da pode decidir. Por Fernanda. onde começa, Eu Olivia? vou, eu, Isso. eu vou pegar o gancho do que Fernanda falou sobre o consumismo. Porque a minha formação inicial é administração e depois direito. Eu ainda trabalho para o Brasil na área de direito, mas aqui, quando eu cheguei sem profissão. Eu era mais uma imigrante querendo saber onde me Uhum. encaixar. Eu me lembro que eu cheguei pela primeira vez, eu entrei num shopping center, como nós falamos no Brasil, né? Um mall enorme de Minnesota, de Minneapolis, e eu fiquei encantada, porque nós mulheres, nós nos encantamos com lojas de sapato, de bolsa, produtos de cabelo, beleza. Eu me encantei. E olha que eu tenho formação, Cosméticos. É. olha que eu tenho conhecimento e nem sou tão consumista. Eu me encantei. Por pouco, eu não me encanto em excesso. Mas para uma pessoa que não tem esse conhecimento nem esse controle, é muito fácil se perder. Porque a gente tem que. É necessário entender o seguinte: que não estamos mais no Brasil. No Brasil, você não consegue, com 2, 3 meses, reunir o seu salário e comprar um carro. Aqui você consegue. Aqui as oportunidades de trabalho são inúmeras. Aliás, aqui é o país das oportunidades. Mas oportunidade sem foco, sem direcionamento, vira dinheiro no ralo. Vou fazer uma analogia. Imagina uma chuva de moedas de ouro. Você está num campo chovendo moedas de ouro. E você está assim, ó, nossa, as mãos querendo pegar. O quanto que você vai conseguir segurar para si? Muito pouco, muito pouco. Agora, se você tem as ferramentas, os produtos necessários, um exemplo, você tem uma bacia, algo que você possa conter essas moedas. Você vai conseguir construir um patrimônio muito maior. Você vai conseguir agarrar muito mais. Essa é a questão das finanças. O consultor financeiro, no caso é o meu trabalho, antes de vender ou oferecer produtos, a gente precisa conhecer aquele cliente, aquele imigrante. É aquele imigrante que está chegando aqui cheio de sonhos, cheio de vontade de trabalhar. Força de trabalho ele tem. As oportunidades estão aí, o dinheiro, os dólares. Tem brasileiros aqui trabalhando todos os dias da semana, porque há possibilidade. Se você tiver disposição e tempo, você pode trabalhar de domingo a domingo e ganhar muito dinheiro. Mas esse ganhar muito dinheiro foi o que Clarissa falou. Eu posso comprar. E aí eu compro. Aí eu não vou querer um carro simples, seminovo, não. Eu quero um carrão, o último modelo. Ah, aquela roupa. Ah, sabe aquela 23ª bolsa? Ah, eu acho que cabe a 24ª. Ah, e aquele 15º par de sapato? E aquele creme que eu comprei porque eu achei que ia ser bacana, mas não ficou legal, mas foi tão caro. E essas são as moedas de ouro caindo pelo ralo, da analogia lá na frente. Uhum. É, Essa é mudança engraçado. de pensamento que a gente deve ter, porque não estamos mais no nosso país, não estamos mais no Brasil. E aqui é maravilhoso. O capitalismo existe, não tem como fugir, estamos nele. Agora precisamos fazer bom uso. Essa é a questão. Eu fico pensando em duas coisas aí, duas coisas que duas coisas que eu pensei enquanto você estava falando. Uma delas é que no Brasil a discrepância social é tão grande
que sempre que você ascende profissionalmente, você normalmente você sobressai em relação às outras pessoas, ou dependendo de onde você mora, que carro você tem. Isso é uma coisa que fica muito clara. Se a pessoa mora em tal lugar e tem tal carro, ela tem tal estilo de vida. Aqui nos Estados Unidos eu não consigo perceber isso tão claramente. Óbvio, tem os lugares mais chiques, tem os lugares mais caros, tem de tudo. Mas por as casas aqui terem um padrão, inclusive dentro de casa, você não fica mostrando para a pessoa, eu comprei um fogão novo, meu micro-ondas é não sei o quê. Aqui você não tem essa cultura, né? Então, Sim. essa sensação de que você pode ter tudo igual a todo mundo, isso pode deixar a gente nessa zona de quanto que eu posso usar esse dinheiro para fazer coisas que eu nunca tive condição de fazer e qual é o ponto de eu falar, agora isso já é desperdício. Eu acho que fica uma linha tênue, talvez. Não sei, isso é o que me vem na Sim, cabeça. E o outro foi ponto que a gente muito pode bom falar, você tocar. que eu também quero ouvir, e o outro ponto que eu fico pensando são também aquelas pessoas que vêm para cá só para fazerem dinheiro e para voltar para o país delas, independente se é brasileiro ou não. Que aí eu acho que é uma outra proposta, sabe? Que eu já acho que é o inverso. Eu acho que são pessoas que talvez não consomem tanto aqui e porque querem guardar para quando voltarem para o Brasil ter o dinheiro lá. Então, aí já parte da pessoa que não consome nada, mas também talvez não usufrua esse dinheiro, essa possibilidade, de uma forma talvez mais saudável, porque aí ela deixa de fazer coisas que seriam, inclusive, para relaxar, né, para conseguir trabalhar, sei lá, pensar um pouco mais na saúde física, mental, mas às vezes estão só trabalhando para juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Então são dois extremos, entende o que eu quero dizer? Entendi, sim. Vamos falar do primeiro tópico. Você disse quanto à discrepância nas classes, tanto com a classe alta quanto classe média. Totalmente diferente no Brasil, né? A desigualdade social não tem como, é gritante. Agora, aqui também. Não esqueçamos que estamos num país capitalista, aqui é o centro. E a relação de riqueza aqui, nós estamos falando quando falamos de ricos aqui, falamos de milionários e bilionários. Totalmente fora da nossa realidade, pelo menos da minha realidade, bilionários. E nós podemos nos enquadrar classe média baixa. Mas uma classe média que tem um mínimo para sobreviver, para viver bem. Ou seja, há possibilidade de você ter, sim, os eletrônicos que você deseja dentro de casa sem passar fome. Porque o mínimo você consegue manter aqui, o salário mínimo aqui, dependendo da capital, da cidade onde você esteja, o salário mínimo local permite que você tenha uma vida digna e mediana. Agora, se você quiser luxos, enfim, talvez você tenha que ter uma renda extra maior, buscar outros meios de aumentar o seu patrimônio, e aí é uma outra questão. Mas aqui é de fato, você com o mínimo, você consegue ter uma casa organizada, ter o seu carro, porque é obrigatório, em alguns lugares você não tem transporte público. Você é obrigado a ter carro. Então não tem por onde fugir. Isso no Brasil já é muito diferente. No Brasil, você ter carro já é status. Nossa, fulano. E se for um carro novo, de último modelo, aqui já é uma outra visão, uma outra ótica. É necessário, é o que é muito importante falar, deixar bem claro. Apesar de termos vindo de lá do Brasil, nossa realidade aqui é outra. Não tem como querer estar aqui com a cabeça querendo agir como se estivesse no Brasil. Lá. Esse é o seu primeiro comentário. O segundo foi sobre a questão do... Sobre a questão do não consumismo e, na verdade, de juntar dinheiro para voltar para o país. Sim, vamos lá. Não consumismo não existe. Você vai ter que consumir. Nós consumimos. Você não vai beber uma água?
Vai se alimentar de quê? De luz? Vai transcender? Não. Você precisa ter roupa? Você precisa ter calçado e o combustível do carro. Então, esse não consumir, a gente tem que tirar da cabeça. Nós todos consumimos sim. E é necessário haver esse consumo para que a máquina econômica ela ande, ela funcione. Você tem que vender, comprar para fazer o dinheiro circular. Isso daí é certo. A questão é quando esse consumismo ele foge do controle. E aí nós temos muitos casos de pessoas que estão aqui trabalhando que ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro, mas que por talvez não ter um conhecimento, não ter nem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de estudar para pegar um jornal, por exemplo, um jornal para ler a parte econômica. Quem é que tem tempo aqui? A gente trabalha muito, nossa comunidade trabalha muito. E a gente, o tempo livre que tem, vai estar com o filho, vai estar com o marido, vai estar à toa, enfim. Então, não tem, a gente não tem essa possibilidade de tendo acesso a esse tipo de informação a todo instante. E a nossa educação brasileira não educa na escola sobre essa parte de educação financeira. A não ser que você tenha uma formação acadêmica, como eu tive. Então eu já sei, eu quando cheguei aqui eu já vim pesquisando algumas coisas. Fui verificar, opa, é necessário ter isso daqui, essa reserva a gente tem que ter. E quem controla as finanças aqui em casa sou eu. Isso não quer dizer, que fique bem claro, que eu seja a pessoa que segura todo o dinheiro e que não consome. Adoro consumir, sim. Gosto. Gosto de sair, mas com moderação. Um exemplo, aliás, para não perder o fio da meada, a pessoa que acumula muito dinheiro aqui e que manda para o Brasil, ok, ela pode mandar para o Brasil. Mas há outros meios dela fazer esse patrimônio se multiplicar muito mais. E quando ela enviar para o Brasil, ela enviar esse patrimônio, esse valor, esse montante, muito mais valorizado do que essa forma que ela está fazendo, que é uma forma simplória e que não está sendo direcionada por um profissional financeiro. Aqui você tem produtos com reserva financeira que você pode calcular para médio, longo prazo, ou se você quiser um plano de acumulação que vai lhe permitir um recebimento de salário para aposentadoria, que pode trazer muito mais conforto lá na frente do que simplesmente ganho hoje, encaminho agora para o Brasil. Ganho hoje, encaminho para o Brasil. Você pode até encaminhar uma parte, sim. Claro, porque tem muita gente que ajuda famílias. Não somente da nossa comunidade, eu estou tendo acesso à comunidade latina, asiática, tem muita gente que trabalha aqui e tem seus familiares dependendo desses valores. Correto, mas você não precisa passar todos os seus ovinhos para uma cestinha só. Você pode diversificar. De forma simples. Estou conversando com vocês sobre finanças, não estou usando o economês, passivo, ativo de vida. Não. É uma forma simples e acessível para toda a gente. E quanto mais pessoas souberem, muito melhor, muito mais próspera fica toda a comunidade. Porque eu repito, nós não temos acesso, não é por desleixo, não é por descaso, falta de tempo. Tempo até de acesso para acessar. E eu acho que também uma coisa é isso é o tempo, outra coisa é que o que eu sinto aqui, as opções são muito maiores do que no Brasil, enfim, de seguros, de formas de guardar dinheiro, enfim, tem uma infinidade de opções. Tem uma infinidade de oportunidades também, do tipo assim, você ganha até tanto por mês, você é elegível a tal benefício, você pode pedir esse outro tal benefício, você pode tentar outras coisas, assim, por exemplo, essa coisa na empresa onde meu marido trabalha, a gente tem o HSA, que é tipo uma conta bancária onde você deposita todo mês lá para usar para a saúde. Aquele valor é só para a saúde. Então, cartão de crédito que você tem. Então, se você vai no médico, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, como é difícil, você nunca sabe quando você vai pagar, né?
se você, quando você vai ao médico ou você vai no dentista, você não consegue ligar e falar assim, quanto está a consulta. Não tem essa informação, não existe. Você vai lá e você reza para você dar conta de pagar Para no ter final. dinheiro. Quando você sair, exatamente, né? E aí esse cartão de crédito é para isso, você usa esse dinheiro. Só que tem uns detalhes que se você não sabe, por exemplo, existe uma modalidade desse próprio cartão aí, dessa conta, que se você não usa, você perde o dinheiro no final do ano. É um aceite diferente no contrato, sabe? Assim, e uma outra que se você fizer diferente, você não perde esse dinheiro. Então, assim, gente, é tão complicado, a gente precisa realmente de assessoria, né? Para conseguir navegar aqui. Sim, você chegou num ponto realmente muito interessante, porque aqui são muitos produtos de finanças. Uhum. Mas não adianta você pesquisar ou tentar fazer um ou outro se você não começar pelo beabá. Sabe qual é o beabá? O raio-x das suas finanças. Não adianta se você não Uhum. sabe o quanto você ganha, com o que você gasta, quais são suas despesas fixas, variáveis, as que são supérfluas, as que você pode renegociar. Se você não sabe nada disso, para que vai arriscar o seu dinheiro, o seu suor num produto que você desconhece? Você precisa saber. O Uhum. dinheiro ele precisa ser palpável, você precisa ver realmente onde você está empregando. Não é o meu segmento, seguro na área de saúde, mas como uma usuária, como uma moradora aqui, realmente eu tenho plano de saúde e a gente nunca sabe o quanto vai gastar. Nunca sabe. Porque a Uhum. coparticipação, fazendo um paralelo também com o nosso país, bem ou mal, se você não consegue pagar o seu plano de saúde, dependendo da cidade que você esteja, você ainda tem um sistema único de saúde, que em alguns lugares funciona e funciona bem. Aqui não. Aqui você precisa ter, sim, um plano ou uma opção para que, num caso de emergência, você seja atendido. Senão, não vai ter esse atendimento. E aí a gente consegue entrar no ponto certo. Agora eu começo a falar sobre o segmento que eu trabalho, que é o benefício em vida. Vamos lá, a gente tem o seu raio-x financeiro. Temos o seu raio-x financeiro. A gente precisa entender com o que esse cliente ele se mantém seguro, com como ele mantém a família dele, quais as despesas que ele tem. Um exemplo, se eu pergunto, se você para de trabalhar por 6 meses, o que você tem na conta vai pagar todas as suas contas, todas as suas despesas? Você vai conseguir manter um padrão para a sua família? Essa pergunta é para vocês, guardem para vocês, é a mesma pergunta que a gente faz para o cliente. A partir dessa pergunta, a gente vai saber como direcionar. Daí a importância de ter um profissional licenciado, uma pessoa que vai entender, antes de mais nada, a sua situação. A gente não pode lidar com finanças da mesma forma que você fala para uma pessoa jovem que está começando agora nos Estados Unidos, cheia de vigor, que pode trabalhar em 5 empregos, trabalha de domingo em domingo, domingo a Sim. domingo, com força total. Você não pode ter um mesmo direcionamento para aquela família que está chegando agora. Aquele pai que é o único provedor da casa, a mulher ainda está procurando emprego, um exemplo, 3 filhos, ainda em idade escolar. O direcionamento que você conduz é totalmente diferente. Algumas similaridades, sim, mas você tem que Agora, despertar, você tem que justamente despertar nesse provedor, nesse pai, nessa mãe, a importância da segurança financeira. Não apenas para eles, mas para a família, para os filhos. E é uhum, aí que entra o papel do consultor, o consultor financeiro. é,
me tira uma dúvida. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que você comentou que você trabalha hoje com outras comunidades, né? Latina, asiática. Você vê alguma semelhança de como essas pessoas lidam com dinheiro? Ou alguma diferença gritante? Eu não trabalhei diretamente nessa área de finanças. Eu observo, eu tenho contato com muitas outras comunidades. A asiática, eu observo, eles são muito seguros. A primeira coisa que eles fazem é conter o dinheiro e buscar investir. E normalmente eles negociam entre si. Digamos, eu como uma agente, né, uma agente financeira, para entrar numa comunidade asiática não é fácil. Você vai ser observada. É como ocorre com a gente. Imagina uma outra comunidade e entra, não fala a sua língua, não sabe da sua cultura, não sabe dos pormenores que somente um brasileiro, vindo do Brasil, que você pode ser um brasileiro que mora em qualquer outra parte do planeta, mas o vindo do Brasil, que sabe da realidade, é um pouco difícil você. A gente tem uma certa desconfiança. Ah, é? E principalmente quando o assunto é finanças. Se o assunto for finanças, você sabe? Ah, tá. Tem essa diferença. A comunidade latina se aproxima muito da nossa, pela questão de não ter a educação financeira vinda da escola, mas aí você falar em latinidade, Uhum. nós não podemos restringir a um grupo, né? Porque são vários países, cada um com a sua Sim. particularidade. Então, o que eu percebo que é o mesmo, de imediato o consumismo, aquele o poder de compra, posso comprar o mundo todo. Isso é o ponto em comum dessa comunidade, a comunidade latina com a nossa. Isso daí é. E eu sou muito de observar, e eu observo inclusive nos mercados. Gosto de observar os carrinhos de compra. A gente ainda traz muito do Brasil aquela Uhum. coisa de fazer compra parecendo que vai ter uma terceira guerra mundial. Aí a pessoa compra não sei quantos litros de óleo, preenche em 3, 4 carrinhos, aí parece que, né, o mundo vai acabar amanhã. A gente tem muito dessa. Será que precisa tanto? Você pode comprar moderadamente, observando assim os preços, os valores, a necessidade, mas sem esse exagero. Próprio da nossa cultura também. Uhum. Assim, quando eu era pequena, eu lembro disso, que meus pais iam ao supermercado uma vez por mês, faziam aquela compra gigantesca. Mas na época tinha uma inflação exorbitante, né? Então, dependendo do dia que você comprava, no dia seguinte o negócio estava o dobro do preço. E é uma cultura que às Justamente. vezes a gente pega pra gente sem saber por quê. Porque hoje Sim, você não tem isso. Você pode comprar uma pasta de dente ou no máximo duas, para caso se uma acabar, você não ter que correr no supermercado. Mas você não precisa ter um estoque gigante, né? Então são coisas que a cultura econômica, financeira da gente vai ditando desde que a gente cresce, né? E aí ela sim. vai se alterando, porque à medida que a gente vai crescendo, a situação econômica do país também vai mudando um pouco, né? Por mais que não mude tanto, Sim. mas sempre tem alguma coisa que é diferente. E a gente fica com hábitos de antigamente, sabe? E Isso. isso eu penso É assim para mim, na mudar. minha vida. É por isso que é preciso mudar a chavinha. Não estamos mais no passado, estamos aqui agora em É, um outro lugar. A realidade no passado, a inflação era é. absurda. Não que aqui não tenha, tá? Nós estamos falando de um Sim. país que a inflação atual, a anual, está em 2,7. A média, isso variando de estado para estado. E Uhum. que, sim, quando nós vamos ao mercado, nós vemos a diferença, principalmente alguns produtos importados. Mas nada tão discrepante, nada tão absurdo que seja capaz de nos forçar a fazer estoques. Não, nada nesse extremo. Sim, Inclusive, exato. É. falando sobre inflação, nós temos um produto, nós temos um meio de segurar um pouquinho essa inflação. Porque muitas pessoas não sabem que aquele saves, aquela savings account, que é a poupança do banco comum, essa poupança comum, paga menos de 1%, 0,1%, às vezes muito pouco, não rende nada ao seu salário.
o seu dinheiro, o dinheiro que você coloca lá. E que tem bancos especializados em High Yield Savings Accounts, que são contas com rendimento muito maior, que pode pagar até 4%. É uma diferença, parece pouca, mas dependendo do montante, olha a diferença. E isso você pode já começar de agora. Você vê, só da gente começar a falar sobre assunto já vai aparecendo outras coisas que às vezes a gente não tem noção, né? E Né, o Fê? povo, É e as verdade. E eu pessoas tava ainda aqui. torcem, e as pessoas ainda torcem o nariz, né? Quando falam de finanças. Ai, papo chato. É, E não é bem assim. eu estava aqui lembrando uma coisa curiosa, assim, quando a gente, antes de morar aqui, eu vim algumas vezes a passeio, né? E eu lembro a primeira vez que eu vi, acho que a segunda vez que eu vim, a gente foi para os parques da Disney. E aí fazia parte do passeio você ir nos malls comprar mesmo, porque na época o dólar também não estava tão diferente, né? E aí você via aquela infinidade de coisas, assim, muito mais barato que no Brasil, e comprava, e tênis, e roupa, e bababá, não sei o quê. Depois, quando eu tive os meus filhos, eu vim também, fiz o enxoval aqui dos meninos, porque realmente é muito mais barato. E eles, assim, eles têm muito essa pegada de você. Eu lembro que eu comprava várias coisas na loja de criança. Quando você vai pagar, vinha um cupom gigante de desconto não é Pro não era próximo. desconto, era para a próxima compra, exatamente. Você podia gastar aquele valor para a próxima compra. Aí você ia lá, escolhia mais peças, você ia de E novo ganhava pagar mais. e vinha outro, né? É uma coisa assim sem fim. E aí, morando aqui, depois de um tempo, passa isso, né? Você fala assim, meu, vou comprar roupa no Costco, né? Costco é um supermercado que tem Sim, aqui, que todo sim, mundo vai, que, maravilhoso. que vende, Sim, adoro. que Costco, é tipo um adoro. atacadão, tipo um atacadão, e Isso. ele vende roupas de marca bem mais barato, né? Assim, né? Chega uma leva lá da Adidas, com umas coisas bem baratas, né? E aí uma amiga minha, eu ia pro Brasil, uma amiga minha falou assim, ai Fê, você pode trazer uma jaqueta pra mim? Eu falei, tá, que jaqueta que você quer? Aí ela falou assim, uma jaqueta, assim, essa dela me mandou um link, né, na Amazon, da jaqueta que ela queria, da North Face. Eu falei, nossa, mas que jaqueta cara, né? Você vai querer essa jaqueta, né? Tem umas muito mais baratas aqui. Aí ela falou, não, eu quero essa, dessa marca. Eu falei, mas tem certeza, né? Dá pra comprar no supermercado uma jaqueta desse tipo bem mais barata. Então, como muda, né, a sua visão, assim. Depois, quando a gente tá lá no Brasil, a gente tem uma ideia, quando a gente não... Esse também é o custo da oportunidade, né? Porque, não é uma coisa que está disponível sempre. Então, eu estou dizendo tudo isso porque quando a gente vem do Brasil para cá, para a gente se segurar, porque pode acontecer isso, de você ficar louca, né? Com tantas Sim. oportunidades, né? Sim, Fernanda, verdade, verdade. É o deslumbramento, porque a gente vê na telinha da Isso, TV, né, que aqui pode tudo. Aqui é a terra do Mickey, aqui é a terra do exatamente. consumismo. É, O casaco que a moça pediu para você poderia ser muito bem um da Costco. Por que não? Ou de qualquer outra loja, é, mas tem a sim, marca. Você não compra só o casaco isso, pela utilidade, você compra pela marca, pelo status que aquela marca traz. E aqui o marketing, Exato. ele é potente. O marketing aqui, você às vezes nem quer comprar, mas é, você fica meio hipnotizado. é, Hipnotizado. E essa hipnose que é um perigo. É um perigo. E realmente, a primeira vez que eu é cheguei aqui, eu verdade. fiquei encantada. O dólar ainda estava razoável. Minha primeira vez foi em 2018. Nem comprei tanto, não, mas eu me lembro que eu fiquei encantada. Gente, eu amo loja de cosmético. Sabe, aquele batom, aquele perfume. E eu, nossa, que maravilha. A nossa visão como turista é uma. Quando a gente vem para morar, É isso. que encara a realidade, parece que vira a chave que você acorda. Nossa, acordei de um sonho. Ou de um pesadelo, né? Dependendo de como a pessoa É, conduziu
está conduzindo a própria vida financeira. Você tem que ter muito cuidado. E essas mudanças, só para que eu lembrei agora, o simples cálculo que a gente tem que fazer quando vai ao mercado. Porque quando nós compramos o produto, lá na prateleira, tá aquele valor. Aí a pessoa tá com dinheiro certo, chega no caixa, não é esse valor, não. Tem ainda. É outro. Tem os impostos, tem toda uma imposto, cobrança. né? Os impostos. No Brasil não é assim. Você vai no restaurante, sabe aquele restaurante? Você tá lá comendo e tal, paga a sua bebida, e aí você não vai pagar tips? Você vai ser a mão fechada? Teve uma prestação de serviço, você tem que fazer esse cálculo. A gente não está acostumado. E só quando vem para cá, que tem essa vivência... Isso. Você pega o hábito. Eu já sou craque em fazer, já faço meu cálculo ali, tantos por cento, que é uma questão que você vai, é um costume que você vai adquirindo, um hábito. Eu não me considero uma pessoa consumista, mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi, por exemplo, você primeiro conseguir comprar um carro bem comprado, vamos se dizer, né? Um carro bom, razoável, que não te dá muito trabalho. Você consegue fazer isso com o seu trabalho, com pouco tempo, igual você falou no início, não é igual no Brasil que você fica, sei lá, 2 anos para juntar o dinheiro para comprar um carro, ou uma prestação gigantesca mensal, né, que consome o seu dinheiro. Mas, por exemplo, o seguro de carro que é obrigatório, não é igual no Brasil, que é opcional, é possível você ter um seguro. Aqui você não pensa se você vai ter um seguro, até mesmo primeiro porque é obrigatório, e segundo que dependendo do que você trabalha, com um dia do seu trabalho, você paga aquele seguro do mês inteiro. Então, é essa conta que eu fazia no início, sabe? Tipo, quanto que eu ganho por dia, que conta do mês eu consigo pagar com o meu salário do dia. Coisa que no Brasil é impossível. Então, você não consegue fazer esse cálculo no Brasil, né? Então, assim, por exemplo, meu filho faz aula de bateria. Então, quantas horas eu preciso trabalhar para pagar a aula dele do mês? Entende? Então, assim, esse cálculo é uma coisa também que pode deslumbrar, porque como você fala assim, o dinheiro que eu ganhei hoje eu consigo pagar minha conta de celular, consigo pagar meu seguro e consigo pagar, sei lá, mais alguma coisa. Então isso vai te falando assim, nossa, então o dinheiro de amanhã eu já posso sobrar e comprar uma coisa que eu quero. E aí começa, sabe? Você entende o ponto que eu quero chegar? Verdade. Tem um deslumbramento dos dois lados. Com certeza. E você falou uma coisa bem interessante da hora de trabalho. No Brasil, a gente não tem esse cálculo. Quanto você ganha? Eu ganho R$ 35 a hora. A gente no Brasil vai calcular? Não. Não. Você vai saber o seu salário mensal ou anual aqui, né? Você pode ser por hora ou ao ano. E é interessante que realmente você percebe que o seu suor é mais quantificado aqui e valorizado. Eu gosto muito de trabalhar com analogias, até para que a pessoa entenda, até para que a pessoa realmente tome consciência. Não é apenas ser educado, não, é tomar consciência. Imagina uma máquina de fazer dinheiro. Vocês, todas nós temos uma máquina de fazer dinheiro em casa. Você é uma máquina de fazer dinheiro. Eu sou uma máquina. Fernanda é uma máquina de fazer dinheiro. E essa máquina, ela troca tempo e força de trabalho, seja essa força de trabalho intelectual ou física, por dinheiro. E se essa máquina para? E se essa máquina dá algum problema na parte mecânica? E se precisar de reparo? Quem é que vai botar o dinheiro dentro de casa para fazer a vida caminhar? Então, essa mudança de ideia, você realmente tem que ter essa consciência. O salário que você recebe, a hora paga que você tem, ela depende de uma força dessa máquina de dinheiro, que é o seu corpo. E como você está fazendo com o seu corpo para que ele funcione bem a longo prazo, tá? Porque é importante você trabalhar e se aposentar e depois usufruir. Por que adianta trabalhar toda uma vida? Na ocasião de se aposentar, cadê corpo? Cadê saúde?
Cadê vitalidade? Perde sentido o dinheiro. É você poder ponderar, você saber usufruir no momento certo e na medida certa, com todas essas informações. Aqui, falando um pouco mais sobre seguro. Sim, aqui nos Estados Unidos é obrigatório ter o seguro de carro. Salvo 2 ou 3 estados que não têm essa obrigatoriedade, porém, há alguma outra forma que eles compensam no caso de algum dano, a pessoa tem que ser segurada. Então, no Brasil, a gente tem a opção de não fazer o seguro de carro, mas também a opção de contar com a sorte. E aqui a gente não tem chance para ter sorte, gente. Sorte é levantar cedo, sorte é levantar cedo, ter foco, saber o que você está fazendo, receber por aquilo e saber fazer, multiplicar o que você recebe. Isso é sorte. Porque às vezes você vê aquela pessoa com aquela casa bonita, com aquele emprego maravilhoso, sabe o que é sorte ali? Foram horas de trabalho, dias sem estar com a família, investimento em estudos, foco, às vezes ter que dizer não. Aí resume isso em sorte. Aí as pessoas gostam de chamar de sorte. E eu já tenho uma outra leitura. Então aqui você não pode abrir as portas para a sorte, porque ela não vai chegar, não esse tipo de sorte. Então você tem que ter o seu seguro. E um exemplo, e uma outra coisa que eu vou te falar. A gente, quando faz seguro de carro, ninguém faz seguro de carro. Ai, tomara que eu bata o meu carro. Ai, já podem quebrar meu carro. Ai, se o carro parar, eu tenho seguro de carro. Ai, que bom. Ai, tenho seguro. Você não faz isso. Você paga sem sentir. Ou então, quando você recebe o boleto, né? Que aí você tem que renovar, tem que pagar o seguro do carro. Mas, quando tem uma batida, quando você passa por alguma situação, a quem que você recorre? Ao seguro do carro. Aí, com o carro, você tem essa visão. Com a sua máquina de dinheiro, que é o seu corpo, a sua vida, você deixa para depois. Porque nós não temos essa visão no Brasil. Apesar de ser a única certeza que nós temos da vida, que é a morte, as pessoas ainda se assustam quando... morreu. Mas é o que nos espera. Não querendo ser catastrófica, não é isso. Não estou querendo, não. Mas é a realidade. E nós estamos num país em que a realidade é gritante. Não tem como você contar. Bater na madeira, 1, 2, 3, tem aquelas superstições dos mais antigos, né? Dar saltinho. Não tem, não. Você tem que se prevenir de uma forma inteligente e eficaz. Porque senão você acaba perdendo tempo e dinheiro. Então, a questão aqui, você tem seguro para tudo, não é à toa. Não é à toa. Por que é bom você ter um seguro de saúde? Porque se você fica doente, você não tem plano B. Você não tem um governo, salvo alguns programas, mas são programas restritos a pessoas realmente que tenham necessidade. Não é qualquer pessoa que tem acesso a um Medicare desse. Não é assim tão fácil. Você tem o seguro do celular, você faz seguro do celular. Eu estava vendo, você faz seguro de eletrodoméstico. Sim. Você faz seguro até quando vai viajar. Aquele seguro viagem, para aquela viagem maravilhosa. Aí vou colocar um seguro viagem, eu não sou boba. Verdade. Mas para a sua vida, não. A minha vida pode deixar. Deixa que o Pai, Deus cuida. E aqui não é assim que funciona. É interessante, né? Essa visão que a gente tem. Essa visão, a gente realmente tem que mudar um pouquinho, tem que fazer iniciativas igual essa que a gente está fazendo, né? Que é falar sobre. Não importa se você concorda, se você não concorda, se você tem muito dinheiro, se você não tem muito dinheiro. A gente precisa falar sobre esse assunto, porque é um assunto que afeta todo mundo, né? E a gente, em algum momento, teria, não sei se isso é possível, né? Deixar disso ser tabu, porque a gente precisa ter mais consciência mesmo, isso é fato, né? Sim. Fala, e ter sempre, e ter o apoio, né, de
de um consultor, principalmente num país que não é o seu, ajuda muito, né? Você saber quais são os caminhos que Exato. você pode tomar, né? Sim, sim. Mas, Olivia, a gente está encaminhando aqui já, avançamos aqui no horário. Tem algumas perguntas que a gente É, gostaria de fazer para você. Nossa. Então, você está assim nessa vida americana, né? Eu acho que já passou essa fase, a fase da adaptação, não sei, mas Sim. várias fichas vão caindo conforme quando a gente sai do Brasil, ainda mais você também que tem seu marido é americano, né? Então esse choque cultural ele fica mais forte ainda. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados se a experiência de morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Uau! Que pergunta especial essa, hein? Me tornou mais brasileira, viu? Muito mais, com Mais certeza. Porque ah, olhar daqui, olhar para o meu país, para as minhas raízes daqui, me traz a certeza de onde eu vim, onde estou, e mesmo que eu ande meio mundo, eu jamais vou esquecer as minhas raízes. Onde está o meu povo? Onde está a minha gente? E eu carrego esse orgulho comigo, eu carrego esse orgulho de ser brasileira entre os amigos aqui americanos, porque eu brinco que eu vou fazendo lavagem cultural neles. Porque eles ouvem samba, aqui em casa a gente cozinha, eu amo cozinhar comida de verdade, não entra enlatado aqui em casa. Então é arroz com Eu feijão, eu também. faço feijoada com panelão e chamo os amigos. Então, amo farofa, faço questão de contar a origem das comidas, apresentar playlists de música Uhum. brasileira. Tem um amigo nosso indiano que adora Zé Cabaleiro e Alceu Valença. Ah, que legal. que Sim. legal. Então, quando eu trago a minha cultura para esses amigos de outras nacionalidades e eles enxergam que o Brasil é muito mais do que o país do futebol, que nós temos muitos valores, eu estou fortalecendo ainda Uhum. mais o que eu deixei lá, que parte do meu É coração. verdade. Então, isso me torna Ai, meu muito mais Deus. brasileira. Gente, e eu que amo dançar, eu amo dançar. Então, aqui em casa sempre tem um sambinha. Apresentei a um amigo de Uhum. Porto Rico, Chorinho, ele ficou encantado. E a Uhum. gafieira, que eu amo dançar gafieira. Hum. Aliás, eu danço, engano. E aí eu faço questão de mostrar que Uhum. O Brasil é muito, muito, muito mais. E nós somos reconhecidos por sermos um povo que a gente acolhe. A nossa casa a gente abre a porta com aquele sorriso. Nem que o feijão Uhum. esteja pouquinho, a gente coloca mais água no feijão. Não sei se É isso. dá para É ver. A isso gente aí. coloca mais água no feijão. Aumenta o som aí, vamos, vem, pode entrar que a casa é sua. A casa está aberta. É. Hoje casa. Então, hoje Tô de É casa, casa. dependendo de onde você É. seja. E isso é muito potente, é muito forte. Isso me traz para mais perto da minha nação, do meu povo. Uhum. Nossa, gostei, viu? Gostei. É bom a gente se sente inspirado só de te ouvir falar disso. É bem legal. Oh, que bom. Ai, que pena que a gente está chegando ao fim. Eu queria poder continuar Passou conversando, porque é correndo, um né? Passou assunto. correndo. Exato. Inclusive, eu não senti, porque já passou e eu ainda nem falei de finanças, e a gente falou de finanças, e aí Falou de eu finanças. quebrei o tabu, eu quebrei pelo menos um pouquinho desse preconceito que as É. pessoas têm, inclusive com É, seguro, porque as pessoas falam, é, mas seguro é caro, mas aí você hoje é quinta, amanhã é sexta, né? Vai naquela pizzaria, compra aquela pizza, você não vai comer a pizza sem tomar uma bebidinha, um refrigerante. Dependendo de como você estiver na dieta, ainda pede um docinho. A conta, só essa É. conta, você paga um seguro de vida com benefício em vida, É. um mês. Então pois é, isso que é muito pouco para o eu ia te benefício que te perguntar isso. oferece. Eu ia te perguntar isso. Antes de eu fazer a última pergunta, então, é,
Fala pra gente onde que as pessoas quiserem saber mais sobre finanças, sobre seguro, onde elas te encontram. Sim, me encontra no Instagram, eu tenho o Instagram oliviabarbosa.financial e o Facebook, que é Olivia Barbosa Financial Professional. E lá eu posto algumas coisas sobre, não apenas o benefício em vida, mas como dicas também de finanças. E é muito importante trazer para a nossa comunidade o seguinte: a gente aqui forma muito patrimônio, a gente consegue ganhar muito dinheiro, mas imagina você juntar um patrimônio de uma vida, trabalhando 30 anos aqui, 20, 10 que seja. Você tem uma doença. Aqui você não, aqui se você não tem como pagar, você morre. E você tem que pegar desse patrimônio para pagar os gastos desse tratamento. Enquanto você, se tivesse um seguro de vida com benefício em vida, esse produto, esse seguro, cobre todas essas despesas e você não vai se preocupar com seu patrimônio. Seu patrimônio vai estar lá, sua família vai estar assistida. Essa mudança de mentalidade, que é possível. Se você pode comprar aquele 30º par de sapatos, você pode pensar mais sobre a sua vida financeira e da sua família, inclusive deixando herança para sua família. De forma simples. Falei difícil, precisaram de dicionário, buscar no Google, foi alguma coisa dolorosa? Super Não, simples. Eu confesso, prático. eu já tive essa experiência com a Olivia, então correm lá, entrem em contato com ela, porque as dicas dela realmente são valiosíssimas, fora esse papo super gostoso que a gente teve aqui, que desmistifica um pouco. A intenção nossa é realmente trazer os assuntos e levantar reflexões para as pessoas, né? Então, eu acho que estamos indo no caminho certo. Mas antes de finalizar, eu queria que você falasse, se a gente tivesse uma máquina do tempo, sabe, pudesse voltar um pouquinho, o que você diria para a Olivia antes dela emigrar? Antes dela vir para esse lado de cá, antes dela trabalhar com o que ela trabalha? Vocês capricham nas perguntas. Eu gosto, eu gostei desse podcast. Vocês capricham. Eu tentei desconcertar vocês no início com aquela pergunta, né? Mas vocês rebateram. Eu diria a Olivia que não tenha medo, não. Aliás, pode até ter, porque o medo é que ela diz aquele temperinho a mais. Mas siga com coragem, porque tem muita gente boa pela frente que você vai conhecer. Muita experiência para trocar, compartilhar. Muita história boa. Muito que crescer e prosperar. Porque às vezes a gente pensa muito antes de dar o primeiro passo, a gente deixa para amanhã. Sim. Ai, será? O que vão dizer? O que estão pensando? E às vezes é tão simples. É só você confiar em si, resgatar aquele menino lá da música, bola de meia, bola de gude, sabe? Aquele que pega a sua mão e te dá força para seguir. E aí eu diria para essa Olivia, vai, confia nesse menino. Não perde a esperança, não. Segue seu foco, porque o melhor está por vir. Otimismo, fé. Vamos lá. Muito bom. Ai, delícia! Olivia, foi ótimo conversar com você. Assim, eu acho que esse assunto é um assunto importante, né? Não só para os imigrantes, mas também para os imigrantes. E eu acho que vale super a pena ter esse cuidado de entender melhor, procurar um profissional para te ajudar, né, a se organizar, para evitar realmente isso, assim, porque às vezes você trabalha tanto, né, e de repente tudo aquilo que você conseguiu guardar de uma hora para outra, você pode se ver, né, nessas coisas que acontecem da vida, né, então acho que vale super a pena se planejar. Obrigada pela participação. Sim, eu que agradeço. Tem uma reclamação porque foi muito rápido. Não deu nem tempo de passar um café
café, vocês são de Minas, Né? é pingado, não é o café com É leite pingado. porque na minha terra, na Bahia, a gente toma um menorzinho com a banana real, ou então um pão delícia. Não deu nem tempo de passar o meu Poxa. menorzinho, que eu gosto de conversar. E quando ele encontra Não se mineiro, preocupe. brasileiro, quando Você se encontra... você está sempre convidada, não se preocupe, Isso. não vai faltar oportunidade. Em uma próxima oportunidade, você está de volta aqui conversando Já com a é gente. de casa, né? Já é de casa. Maravilha. Que bom. Muito Obrigada, obrigada mesmo, viu? meninas. Muito obrigada por conduzir um assunto que é tão importante, é necessário. Nós estamos com mudança na economia. Muitas pessoas estão sentindo no bolso a inflação, aumento do Sim. mortgage, por exemplo. Muita escassez. Isso não é novidade, não é questão política, é uma questão da própria economia. A economia tem altos e baixos. Se você consegue Isso. manter um padrão seguro, você consegue flutuar sem grandes prejuízos quando vier essas ondas e essas tempestades. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que as pessoas abram a mente, continuem com o coração no Brasil, mas sabendo que os pés estão aqui. E a gente precisa ter esse direcionamento. E que finanças não é bicho papão. É algo simples e que todo mundo precisa. É isso. É isso aí. Então, o O de Casa vai ficando por aqui. Lembra, gente, de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar, né? Isso ajuda bastante aqui o canal a crescer. E o recadinho da Clá... Isso, segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Acesse a nossa playlist que chama Inspirações no Spotify. Você vai contar com uma playlist deliciosa trazida pelos nossos convidados, inspirações das vidas deles. Então vocês vão poder conhecer um pouco mais, se lembrar do Brasil, enfim, matar essa saudade. Segue também a Olivia lá nas redes sociais, entre em contato com ela. Mas agora eu quero, assim, pra gente ter certeza que você chegou até o final desse episódio, comenta aqui pra gente, nos comentários desse vídeo, #Dindim. Eu gostei dessa daí. Ficou bonitinha. Boa. É isso aí, gente. Todo domingo tem episódio novo no canal. O de Casa ficando por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, O de Casa. O de Casa.